Dando sequência na nossa pauta, professora, tem destaque aqui também para o Banco Central suspendendo mais 3 instituições financeiras do sistema do Pix na noite de ontem. Isso sob suspeita deles terem recebido os recursos desviados daquela intermediadora CIM Software. Agora, são 6 entidades que estão bloqueadas no total nesse caso. As instituições afetadas por essa nova medida são a Volunte Gestão Financeira, Brasil Cash e S3 Bank. Ela se junta às outras 3 que já tinham sido bloqueadas ontem, a Transfera, a Soft e a Nuoro Pay. Todas elas são investigadas para saber se elas têm ou não relação com aquele ataque milionário que a gente acompanhou às instituições financeiras. As estimativas são que cerca de 800 milhões de reais tenham sido desviados nesse esquema de golpe. A gente chegou a entrar em contato com essas 3 empresas citadas agora, mas a gente não conseguiu resposta ainda. A gente atualiza aqui assim que elas vierem. Mas essa suspensão agora tem duração máxima de 60 dias e entra no contexto que a gente vem destrinchando aqui ao longo da semana. Lembrando que a CIM, a empresa que foi alvo da ação criminosa, é a empresa que faz a intermediação entre instituições financeiras como o sistema de pagamentos brasileiros que inclui o Pix. Inicialmente, esse golpe foi tratado pelas autoridades, a gente lembra, como um ataque hacker, só que depois, inclusive na sexta-feira, com a prisão de um funcionário da empresa que confessou ter participado do desvio de dinheiro com certas facilitações, a investigação passou a apontar que a invasão ao sistema da empresa foi facilitada. A gente ainda tem muitas dúvidas em torno desse caso, tem investigações acontecendo sob sigilo, mas um caso muito importante, com a polícia falando, inclusive, professora, de que foi a maior invasão de dispositivo eletrônico nesse sentido que a gente já teve. Quais são os cuidados e desdobramentos que a gente deve acompanhar nos próximos dias nessas investigações, agora com destaque também para a suspensão de mais 3 instituições ligadas ao Pix? Natália, como você mesma colocou, primeiro, inicialmente se achava que era um ataque cibernético, né? E depois se descobriu que pode ser que a gente tenha uma rede aí de diferentes pessoas, diferentes empresas, algo muito sofisticado, né? Com o envolvimento de muitos atores, né? Eu acho que provavelmente o que a gente vai ter são desdobramentos, porque, enfim, à medida que você vai, enfim, caminhando com as investigações, a gente provavelmente vai ver essa rede ser desmantelada. Eu espero que isso aconteça e que a gente consiga, de fato, ter questões muito satisfatórias vindo dessa investigação. E eu acho que a outra enfim, separar, né, o que tem a ver com esse, digamos que são mais de 500 milhões de reais, né, esse evento específico e o uso do Pix de maneira corriqueira, né, porque isso, enfim, tem a ver com algo que, digamos, aparentemente, até onde a gente sabe, não foi exatamente uma falha no sistema ou algo assim, mas você teve a intervenção humana, você teve uma rede de empresas envolvidas aí, de pessoas, e do uso corriqueiro do Pix, né, porque uma das coisas que, do ponto de vista digamos, a repercussão desses eventos é sempre preocupante, é a questão da desinformação. A gente viu isso, infelizmente, na fraude do INSS, a gente vê isso até no caso, já que a gente estava falando, né, sobre meio ambiente, nas questões envolvendo os eventos climáticos extremos no Rio Grande do Sul, que acaba acontecendo o seguinte: quando a gente tem um evento de grande repercussão, sempre vai ter algumas pessoas que vão, digamos, se beneficiar dessa crise, né? Então vão colocar informações falsas, vão tentar aplicar o golpe dentro do golpe, digamos assim, né? E acho que isso é uma coisa que a gente precisa ter muito cuidado, que é quando isso aconteceu no caso das fraudes do INSS, ou seja, pessoas que já tinham sido lesadas na fraude do INSS caindo depois num segundo golpe dos mais variados, né? Falando, veja aqui como, clique aqui para você saber como é que você vai resgatar o seu dinheiro, ou então resgate seu dinheiro aqui, e caiu no outro golpe. Então, eu acho que esse é o ponto, é a gente tentar buscar informações que sejam de fontes mais seguras, tentar acompanhar o que está acontecendo na imprensa e desconfiar de golpes, porque nessas horas aparece muita desinformação e sempre vai ter, enfim, outros atores que querem lucrar com situações como essa, né? É muito triste a gente acompanhar, principalmente quando se tratam de casos como o do INSS, né, professora? Nesse aqui, especificamente, que os alvos eram ligados mais a questões de instituições financeiras, do que a gente teve de notícia e de informação ao longo da semana, tudo indica que questões de ressarcimento, questões de valores, devem recair inicialmente sobre as instituições em si, né? Nessa parte mais técnica, programática, o que a gente pode esperar dos próximos dias e de organização para retornos?
Se a gente tiver as investigações que levem aos investigados e com indício suficiente, é possível fazer o ressarcimento, e como você bem lembrou, que está em questão são empresas, né, instituições financeiras e essas transações. Então, acho que é possível, sim, não sei se ressarcir completamente, né, esse rombo todo, mas uma parte disso, e as pessoas envolvidas, enfim, aí terem a responsabilidade do ponto de vista, serem responsabilizadas do ponto de vista legal, do ponto de vista jurídico. Eu acho que isso é o principal dos eventos, né, do que a gente vai acontecer. Agora, isso também, eu acho que, primeiro, é tudo muito novo, né, no sentido de que uma operação como essa, a gente nunca teve um evento parecido como esse, né, ele é um evento de grandes proporções, não só nacional, mas também internacional, mas eu acho que o fato da gente ter também tão rapidamente respostas e a investigação andando também é um ponto positivo, né? Porque eu imagino que não deva ser tão fácil você conseguir, enfim, rastrear todo esse dinheiro e fazer toda essa operação e achar quem são os atores de maneira tão rápida. Então isso é um ponto positivo da gente também ver que essas coisas têm funcionado, né? Então espero que a gente tenha um bom desfecho de tudo isso da melhor maneira possível.